de pedras caíram sobre a nossa cidade e cada gota pesando 40 quilos. Então é o fim do mundo que nós conhecemos. Então, com base nessas declarações, torna-se claro que a natureza desse período é de ira, julgamento, indignação, provação, angústia, desolação, destruição, escuridão, transtorno e castigo. Em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. Então a Bíblia sempre usa palavras duras quando se refere a esse período da grande tribulação. Eu quero dividir esse ponto em cinco tópicos. Primeiro, o que significa a grande tribulação? Bom, a grande tribulação será um período de intensa aflição. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus profetizou dizendo: e haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, um período de grande aflição, como nunca houve. Lendo o texto, eu entendo que a grande tribulação será pior que o dilúvio, pior que a destruição de Sodoma e Gomorra, pior que a destruição de Jericó, pior que a destruição de Nínive, pior que a destruição de Babilônia, pior que a destruição da Síria, pior que a destruição de Jerusalém no ano 70, quando o general Tito, obedecendo ordens absurdas de César, invade o Estado de Israel, comandando o exército com 84 mil soldados, e ele conseguiu tirar a vida de 1.100.000 judeus. 150 mil judeus conseguiram sobreviver quando aconteceu a dispersão ou diáspora de Israel no ano 70. A grande tribulação será pior do que aquilo. A grande tribulação será pior do que a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, que deixou um saldo negativo de 8 milhões e meio de soldados mortos em campos de batalhas. A grande tribulação será pior do que a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, que deixou um saldo negativo de 55 milhões 550 mil soldados mortos em campos de batalhas, 30 milhões de lares destruídos, 31 milhões de órfãos, 29 milhões de mutilados. A grande tribulação será pior que tudo que já aconteceu na história da humanidade. Jesus nos diz: e haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mas a grande tribulação também será um tempo de angústia para Israel. Em Jeremias capítulo 30, verso 7, Jeremias se chama de tempo de angústia de Jacó. Em Daniel capítulo 12, verso 1, Daniel chama de tempo de aflição. Em Sofonias capítulo 1, verso 15, o profeta chama de tempo de assolação. Em Romanos capítulo 5, verso 9, Paulo chama de tempo de ira. Em Apocalipse capítulo 6 e 17, João chama de ira de Deus e do Cordeiro. O que acontece que a palavra ira citada em Apocalipse é a palavra grega tumo e não o grego orgis. Orgis é citado nas cartas. Tumo quer dizer cachoeira de ira e rompimento de ira. O derramamento da ira divina derramada sobre uma geração que decidiu ser leal ao anticristo e rebelde contra Deus. Será um período de derramamento sobre a humanidade. Quando ocorrerá a grande tribulação? O avanço do anticristo. Enquanto a igreja aqui estiver, não haverá a plena manifestação do anticristo e muito menos o seu apogeu, porque a noiva de Jesus ainda está aqui, mas a nossa hora está chegando. A qualquer momento iremos subir, iremos viajar, iremos para a casa do Pai Celestial, em caráter definitivo para a glória. Falarmos sobre a grande tribulação, sem falarmos sobre as 70 semanas de Daniel. Em Daniel capítulo 9, se você trouxe a sua Bíblia, por bondade, queira nos acompanhar. Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, o versículo 24 nos diz: 70 semanas
estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para seguir a transgressão, será a justiça eterna, será a visão e a profecia, o giro santo, etc, etc, etc. Essa profecia não é para a igreja. A igreja não tinha surgido ainda no tempo de Daniel. Essa profecia não é para os pecadores lá fora. Deus não tem aliança com os gentios. Deus não tem aliança com os pecadores. Essa profecia é para o povo judeu. Como é que eu sei que a profecia tem como alvo o povo judeu? Tem duas chaves aqui para se interpretar o texto. Olha o que está escrito: 70 semanas, 77 estão determinados sobre o teu povo. Como Daniel era um judeu, logo o povo de Daniel é o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. A cidade na Bíblia que é chamada de santa é a cidade de Jerusalém. Jerusalém que fica no centro da terra. Ezequiel 13, verso 15. 3 e 5, perdão. Jerusalém que é citada 800 vezes na Bíblia. Jerusalém, a parte alta da cidade fica acima do nível do mar, 864 metros. A Bíblia nos diz: esta é Jerusalém que eu edifiquei, pula no meio das nações. Então, as expressões teu povo e tua santa cidade nos direciona a profecia para o povo judeu e não para a igreja. Amém? Amém. 70 semanas, 77. A palavra semana que aparece aqui é a palavra hebraica Shabua, S-H-A-B-U-A. Shabua quer dizer períodos de tempo. 70 períodos de tempos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então Deus, em sua santa presciência, Ele estabeleceu um período de tempo para a nação de Israel. E aqui nos diz: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Na parte B do versículo, temos aqui 6 pontos que vai se cumprir no milênio e não se encaixa aqui no período da grande tribulação. Então vamos para o verso seguinte. O verso 25 nos diz: sabe e entende, desacelera a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem. Quando Israel foi conduzido para o cativeiro babilônico, a ida para o cativeiro aconteceu em 3 etapas. O primeiro grupo de judeus foi levado ao cativeiro em 606 a.C. Nessa leva de cativos foram 30 adolescentes da linhagem real que se destacaram na corte, dentre eles o profeta Daniel. O segundo grupo de judeus foi conduzido ao cativeiro em 595 a.C., 11 anos depois. E nessa leva de cativos foi um jovem com 22 anos de idade, seu nome é Ezequiel. Ezequiel era sacerdote e filho do sacerdote Buzi. 5 anos depois que ele estava entre os cativos, às margens do rio Quebar, Deus o chama para o ministério profético. Ele tinha 27 anos de idade, ele profetizou durante 20 anos e veio a morrer prematuramente com 47 anos de idade em 570 a.C. O terceiro grupo de judeus foi conduzido ao cativeiro em 586 a.C. E por um ato de misericórdia do monarca babilônico Nabucodonosor, Jeremias, que já estava em fim de carreira e cabelos brancos, ficou lá em Judá juntamente com os pobres. Olha como Deus trabalha. Lá na corte em Babilônia, Deus levantou o profeta Daniel. Entre os cativos às margens do rio Quebar, Deus levantou o profeta Ezequiel, um dos homens mais santos do Antigo Testamento. E com os pobres que ficaram lá em Judá, Deus continuou usando o profeta Jeremias. Onde os judeus estavam, Deus tinha uma voz profética para falar com o seu povo. O retorno do cativeiro babilônico também aconteceu em 3 etapas. O primeiro grupo de judeus regressou do cativeiro em 536 a.C., na liderança de Josué e Zorobabel, governador e sumo sacerdote, e eles tiveram como apoio, como suporte, os profetas Ageu e Zacarias, profetas pós-cativeiro.
O segundo grupo de judeus regressou do cativeiro 80 anos depois, na liderança de Esdras, o escriba da lei de Deus, em 456 a.C. E voltaram com Esdras 42.286 pessoas. Como havia poucos sacerdotes, Deus permitiu que o levita, com 20 anos de idade, pudesse atender como sacerdote para atender as necessidades do povo. O terceiro grupo de judeus, um número resumidíssimo, voltou do cativeiro no comando de Neemias em 445 a.C. Vamos dar uma pausa nesta data. Estamos em 445 a.C. Estava em evidência o Império Medos e Persas. Neemias tinha um cargo de confiança lá na província de Suzã, capital do Império Persa. Ele servia ao rei com um copo real. Neemias recebe a visita do seu irmão Anani com um grupo de judeus que chegaram de Jerusalém. Neemias pediu: como é que está o nosso povo, como vai a nossa cidade? E recebeu um relatório negativo. Nossa cidade está em ruínas, a harpa está pendurada no templo que sobrou, os velhos não são respeitados, a água é comprada, o pão é adquirido com escassez. E quando Neemias ouviu aquele relatório, ele ficou muito triste. Quando ele foi servir ao rei, o rei observou aquela tristeza de coração. Neemias, o que é que está acontecendo? Neemias, em vez de falar o que estava acontecendo, ele pediu um tempo para orar. E lendo o livro de Neemias, capítulos 1 e 2, você vai chegar à conclusão que ele deve ter ficado 4 meses orando. Exatamente. E depois de um período de oração, ele pediu ao rei cartas, cavalos e alguns homens, e pediu autorização para ir a Jerusalém, que ele entendeu que podia fazer alguma coisa pelo seu povo. Deus lhe permitiu. Ele sai de Suzã e vai para Jerusalém. E no caminho, as pessoas foram se juntando a ele, e ele chegou com um bom número de homens lá em Jerusalém. 445 foi a data que temos aqui. A história universal, incluindo as 4 grandes enciclopédias usadas no Brasil, dentre elas Barça e Mirador, são unânimes quando afirmam que a restauração de Jerusalém por Neemias aconteceu no ano 445 a.C. Então, baseado em uma formação secular, estamos trazendo essa data e aplicando aqui no verso 25. Amém? Amém. Muito bem. Nos diz: sabe e entende, desde a sede da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até Cristo, até o Messias, até o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62, 69. 5 antes de Cristo. E em cima dessa data colocarmos 69 semanas, ou 483 anos, vamos chegar no ano 38 depois de Cristo. E alguém pode me perguntar: por que não no ano 33? Amado, na verdade a profecia cumpriu-se no ano 33. É que dos 4 calendários que temos disponíveis no mundo, nós usamos o calendário gregoriano. E a equipe do Papa Gregório, quando estava reformando o nosso calendário, lá nos idos de 1584, eles cometeram um erro de 5 anos. Na verdade, éramos para estarmos agora em 2014, no entanto, já estamos em 2019. Isso quer dizer que a profecia não se cumpriu em 38, mas sim no ano 33. Aleluia! E depois que se passaram as 69 semanas, a Bíblia nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, quando Jesus se manifestou entre os judeus, ele foi rejeitado pelo seu povo. Na sua rejeição, Deus abre um parênteses no tempo. Deus para o seu relógio com relação ao Estado de Israel. E quando Deus para o tempo com relação a Israel, nasce um novo povo. Que povo é esse? É a igreja. E o que é a igreja? A igreja estava oculta, escondida, guardada no coração de Deus desde a fundação do mundo. A igreja nasce, a igreja cresce,
a igreja alcança todos os povos e nações. E vai chegar um tempo ali na frente que vai terminar o tempo da igreja. Quando terminar o tempo da igreja, Deus fecha esse parênteses. Aí começa a última semana, que será a grande tribulação. Aleluia. Muito bem. É como se Daniel estivesse aqui nesse ponto. Ele está aqui no extremo desse púlpito. E Daniel profetiza sobre a vida do Messias. Quando? Digamos aqui na ponta da caneta. Ele profetiza sobre a vida do Messias. É que ele vai nascer. Daniel não se deslocou do tempo. Ele permanece aqui. A segunda parte da profecia de Daniel não é mais sobre o nascimento do Messias. A segunda parte é sobre o reino do Messias. Ele profetiza aqui para o outro extremo. Mas Deus, que comanda a história, Deus não revelou ao profeta Daniel a dimensão de tempo entre o nascimento do Messias e o reino do Messias. Essa dimensão de tempo é o tempo que a igreja tem para evangelizar as nações. Já 2000 anos de história. Amém? Amém? Só que esse tempo está terminando. Logo, logo vamos viajar para a casa do papai. Amém. Sabe e entende, verso 25. Descendo a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Detalhe, no verso 25 nós temos o Messias com I maiúsculo. E temos o príncipe com P maiúsculo. Quem é ele? Jesus. Mas no verso 26, temos um príncipe com P minúsculo. Olha o que nos diz o verso 26. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe. Esse príncipe com P minúsculo, quem é ele? O anticristo, o inimigo. Muito bem. O cão. Muito bem. Eles estão próximos, mas são pessoas distintas. O mesmo ocorre no livro do Apocalipse. Como assim? No capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia nos apresenta um cavaleiro montado no cavalo branco. E lá no final do livro, no capítulo 19, a Bíblia também nos apresenta outro cavaleiro, também montado no cavalo branco. Qual a diferença entre eles? É que o cavaleiro do capítulo 6 vem para vencer, e o cavaleiro do capítulo 19 já é vencedor. O cavaleiro do capítulo 6 usa arco, fala da extensão de suas conquistas. O cavaleiro do capítulo 19 usa espada, representa a palavra de Deus. O cavaleiro do capítulo 6 surge da terra. O cavaleiro do capítulo 19 desce do céu. O cavaleiro do capítulo 6, ele aparece no cenário da história no início da grande tribulação. O cavaleiro do capítulo 19, ele desce do céu e seu aparecimento marca o fim da grande tribulação. O cavaleiro do capítulo 6, seus amigos montados em cavalo, vermelho, preto e amarelo. Guerra, fome, miséria, mortandade e destruição. O cavaleiro do capítulo 19, seus colegas em todos montados em cavalo branco, justiça, paz e santidade. O cavaleiro do capítulo 6 é anônimo. O cavaleiro do capítulo 19 chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Aí eu chego à seguinte conclusão: o cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo. Eu não estou dizendo parece que é, eu estou afirmando, e a gente só afirma quando tem certeza. O cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo. Já o cavaleiro do capítulo 19 é o Senhor Jesus Cristo descendo com poder e grande glória. Aleluia. Oh glória. O verso 25 nos diz, sabe, entende? Descendo a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as suas tranqueiras se ficaram mais em tempos angustiosos. Verso 26. E depois de 62 semanas, entenda-se 69, que 7 semanas já ficaram no verso anterior. Mas aqui nos diz, e depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir. Hoje, o maior seminário bíblico está em Dallas, Texas. E aquele seminário, aquela escola bíblica, recebe alunos do mundo inteiro. Aqueles alunos ficam internados e alguns da latim, hebraico, grego e por aí vai embora. Manhã, tarde e noite só. E às vezes de madrugada. Aquela conceituada instituição religiosa estabeleceu 34 métodos de se estudar a Bíblia. Além do método analítico, além do método sintético, além do método tipológico, além do método biográfico,
além do método temático, temos também um método de dupla aplicação. Você lê um texto e o texto tem duplo sentido. É o que acontece aqui. A expressão povo do príncipe que há de vir tanto se aplica na destruição de Jerusalém no ano 70, quando o comandante invadiu o estado de Israel, comandando o exército com 84 mil soldados, como se aplica no fim dos tempos, uma batalha que será a batalha do Armagedon. Deixe-me adiantar essa informação. No finalzinho da grande tribulação, Deus enviará um anjo e aquele anjo manifestará uma das taças da ira divina. Será a sexta taça. E o conteúdo dessa taça tem como objetivo alcançar o rio Eufrates. O Eufrates tem 2.165 quilômetros de comprimento, 400 metros de largura e uma profundidade que oscila de 0 a 40 metros de profundidade. Quando o sexto anjo derramar a sua taça sobre o Eufrates, o rio vai secar. O Eufrates nasce na Palestina, corta o Iraque e desemboca na Ásia. E o caminho, o leito do rio servirá como caminho. O anticristo, que estará em evidência, fará uma convocação e todos os países de bandeira comunista, todos os países de bandeira vermelha vão se unir. Haverá uma confederação de nações. Eles vão lutar contra Israel e vão conseguir reunir 200 milhões de soldados para lutar contra Israel. Somente a China comunista, no ano 2000, comemorava o exército com 200 milhões de soldados. Só uma nação, são várias nações. Essas nações usarão o leito do rio Eufrates e vão cercar o Estado de Israel, ocupando uma área de 300 quilômetros quadrados. Quando estiverem posicionados, prontos para a batalha, os judeus sobreviventes da grande tribulação vão orar como Israel orava no passado. Quando eles orarem, os céus irão se abrir. Jesus descerá com a igreja com poder e grande glória. Pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 4, de 1 a 5. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto. E nesse terremoto se formará uma grande cratera, que será o Vale de Josafá. Em seguida, Cristo se volta para o Megido. E ao aproximar-se do Megido, para a batalha do Armagedon, ele vai destruir esses 200 milhões de soldados com o assopro da sua boca e com a glória da sua presença. Quer dizer que as tropas militares do anticristo não vão disparar um tiro. A carnificina será tamanha que os corpos de animais e homens vão se espalhar durante toda a região da Palestina. Deus vai convocar os urubus e aves de rapina, e Deus dará aos animais 30 dias para limpar aquela carne que está sobre a terra, que naquele momento o solo é mais importante do que os corpos daqueles pecadores. Meu Deus. É o dia da ceia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, verso 17 a 23, fala sobre o assunto. Muito bem. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. As ruas estranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. 26. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Ele foi para o céu, foi arrebatado. E o povo do príncipe que ele vir destruir a cidade e o santuário. Destruir a cidade e o santuário. Isso na segunda metade da grande tribulação. Jerusalém vai subir do mapa parte da cidade e o santuário também. E o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Verso 27. E ele quem? Ele, o último príncipe mencionado. Ele, o anticristo. E ele firmará um concerto, um pacto, uma aliança com muitos povos, com muitos países, com muitas nações. Por quanto tempo? Por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Não existe coincidências na Bíblia, existe providência. Assim que a igreja subir no ato do arrebatamento, surgirá no cenário mundial um homem
que apresentará soluções para os problemas econômicos mundiais. Esse homem será o anticristo. Aliás, por ocasião do antigo MCE, Mercado Comum Europeu, hoje CE, Comunidade Europeia, em março de 57, quando 17 empresários e políticos se reuniram em Bruxelas, naquela ocasião um deles disse o seguinte: queremos um homem que nos apresente soluções para os problemas econômicos mundiais, seja ele um Deus ou um demônio. E esse homem será e o anticristo será este homem. Ele vai cortar todas as fitas, vai inaugurar todos as grandes lojas, magazines e indústrias, etc, etc. E a mídia vai aclamá-lo como solucionador de problemas, como aclamou Fernando Collor em 89 para a presidência da República. Muito bem. E aqui nos diz, verso 27, ele firmará o concerto com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, para cessar o sacrifício. Por que na metade da semana? Assim que a igreja subir, o anticristo dará uma carta de paz para Israel. Os judeus vão ficar ocupados, voltados para a construção do templo. O templo acabou de ser construído na grande tribulação. E os judeus, pensando que aquele homem é o Messias da Bíblia, vão abraçar a sua ideia e vão reconstruir o templo. Detalhe, o material do templo é um presente dos americanos para os judeus. Encontra-se guardado em galpões na cidade de Los Angeles desde 1984. Esse material será transportado para Jerusalém, e onde está a mesquita de Omar, o templo será erguido. E o que é que vai acontecer com a mesquita? Digamos aqui onde está o meu braço, seja o arrebatamento da igreja. Alguns dias antes do arrebatamento da igreja, ou alguns dias depois, há, pela Bíblia, necessidade de uma guerra que envolva a cidade de Jerusalém. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel ainda não se cumpriram. Aquela invasão de Gog e Magog, ali é Moscou que vai invadir Jerusalém. Não fez isso até agora, com medo de uma retaliação dos Estados Unidos. Alguns dias antes do arrebatamento, ou alguns dias depois do arrebatamento da igreja, Moscou vai invadir Jerusalém, a mesquita será tombada, e naquele terreno os judeus irão construir o templo. É o templo da grande tribulação. Só que vai ser uma construção rápida, vai durar 3 anos e alguns meses. Fato é que a inauguração do templo vai coincidir com a metade da grande tribulação. Por ocasião da solenidade inaugural, os judeus vão convidar os governos do mundo, incluindo o anticristo, até então pensando que ele é o Messias da Bíblia. E quando o anticristo entrar no santuário, ele não entrará sozinho, ele levará uma imagem. Essa imagem a Bíblia chama de abominação da desolação, que virá debaixo das asas do assolador. O anticristo é o assolador. A imagem que ele levará é a abominação. Essa imagem será fabricada em Roma, e a sua própria imagem do anticristo será dada de presente para o anticristo, e ele vai entrar carregando aquela imagem do tamanho real. E quando chegar lá, quando ele entrar no templo, Satanás, que está por trás dos bastidores, vai dar poderes à imagem para ela andar, falar, respirar, se comunicar. Você já imaginou? Você entra em um templo, tem uma imagem, a imagem falando? Jesus. Imagina o susto. Não, que aquele moço não é o Messias da Bíblia, é o impostor. Rompe a aliança com ele. E quando romper a aliança com ele, haverá sucessivas batalhas que vai culminar lá na frente com a batalha do Armagedon. Essa imagem está descrita em Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Durante a grande tribulação, o mundo será dominado por 2 bestas. Uma estará em evidência em Roma, a outra na Palestina. Uma terá o poder religioso, a outra terá o poder político. Uma tem 2 chifres, a outra tem 10 chifres. Então essas 2 bestas estarão em evidência,
E o diabo, por trás dos bastidores, estará usando essas duas bestas durante o período negro da história da grande tribulação. Ninguém dá glória não era dessa. O negócio é sério. O negócio é sério. Deixa eu ver onde é que eu estou. Estou aqui na igreja. Glória a Deus. E ele firmaram o conselho como exponou na semana, metade da semana para a sessão, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É muito certo, né? Vamos andar um pouco mais? Página seguinte, página 10, daqueles que têm a apostila. Se você tem, vai de no final do culto. Na página seguinte, nós temos um quadro profético das 70 semanas de Daniel. Logo no início da grande tribulação, temos Israel assina o pacto com o anticristo. Durante os primeiros 3 anos e meio, teremos a construção do templo. No meio da grande tribulação, haverá a inauguração do templo e quebra do pacto com o anticristo. Na metade dos últimos 3 anos e meio, perseguição em massa ao povo judeu. E a grande tribulação vai terminar com a vida de Jesus em glória, fim da grande tribulação, batalha do Armagedon e conversão nacional de Israel. É no final da grande tribulação que vai se cumprir Romanos capítulo 11, verso 26. Como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades e todo o Israel será salvo. Aleluia! Oh glória! Oh glória! O que acontecerá durante a grande tribulação? Vejamos. Primeiro, eu tenho que resumir meu tempo agora. Serão abertos os selos divinos. Apocalipse capítulo 6 nos apresenta 6 selos. O 7 está no capítulo 8. Quando se abre o primeiro selo, brota do primeiro selo um cavaleiro montado no cavalo branco. Ele tem um arco na mão, é um falsário, é o anticristo. Quando se abre o segundo selo, surge um cavaleiro montado no cavalo vermelho, guerra, destruição, mortandade. Quando se abre o terceiro selo, aparece um cavalo preto, necessidades, fome, escassez. Quando se abre o quarto selo, aparece um cavaleiro montado no cavalo amarelo. A morte o acompanha. Aí Deus vai usar espada, pestes e feras da terra para assolar a humanidade. Quando se abre o quinto selo, capítulo 6, versos 9, 10 e 11, há um clamor de vingança. Os mártires da glória clamam: até quando, ó santo dominador, não vingas os santos justos? Deus responde para eles: até que se complete o número dos seus conservos. Mas quando se abre o sexto selo, versos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, haverá uma reorganização no mapa político da terra. Ou seja, quando Deus enviou o dilúvio, havia um bloco de terra cercado de água. Os continentes não tinham sido criados ainda, só foram criados em Gênesis 10, verso 25, nos dias de Eb e Peleg. Deus criou continentes. Então, na abertura do sexto selo, provavelmente o Brasil voltará a se unir à África. Haverá uma reorganização no mapa político da terra. As ilhas irão fugir. Os leitos dos rios mudarão a sua configuração e os mares também. Ou seja, haverá uma purificação parcial no planeta. Deus estará preparando o mundo para o reino do Messias que virá em seguida. Aleluia. Aleluia. Nesse período nós não vamos estar aqui não, já vamos estar lá em cima, tá? Porque nós não estamos esperando a grande tribulação, estamos esperando o toque da trombeta. Você pode dizer amém? Amém. Oh, glória. De vez em quando a gente tem que lembrar, né? Que vamos subir antes. Mas quando, no capítulo 7 temos o capítulo parentético, mas quando se abre o capítulo 8, temos o sétimo selo. E quando o anjo, ele abre o sétimo selo, brota do sétimo selo uma série de 7 trombetas da ira divina. Quando se toca a primeira trombeta, tem uma preparação, temos silêncio de meia hora, certamente preparando o mundo para o toque das demais trombetas. Quando se toca a segunda trombeta, Apocalipse 8, versos 8 e 9, a Bíblia nos diz que entrará na nossa atmosfera
um monte ardendo em fogo. Monte ardendo em fogo, trata-se de um poderoso. Um terço dos navios irão afundar. Quando se toca a terceira trombeta, um monte ardendo como a tocha também entra na nossa atmosfera. E ele tem como nome estrela. Só que ao entrar na nossa atmosfera, Apocalipse 8, versos 10 e 11, ele vai se diluir. E ele tem como objetivo alcançar todo manancial de água doce e toda fonte de água potável. E por onde esse meteoro passar, as águas tornar-se-ão venenosas. E quem beber dessas águas poderá acontecer duas coisas: ou morre, ou fica com barriga d'água, hidropsia. Então é interessante. Eu quero aproveitar aqui e lembrar os irmãos que as trombetas, quando tocadas, elas têm como objetivo alcançar um terço. Mesmo em meio à grande tribulação, ainda há um fio da misericórdia divina para aqueles que desejam se arrepender. Mas lá na frente, no capítulo 16 de Apocalipse, quando Deus enviar as taças da ira, nas taças não há nenhuma misericórdia. Por quê? Porque as trombetas trazem para a humanidade um juízo parcial, ao passo que as taças trazem um juízo total. As trombetas atingem um terço do mar, torna-se sangue. Um terço dos peixes morrem. Um terço dos navios afundam. Já as taças, todo o mar se torna em sangue. Todos os peixes morrem e todos os navios afundam. Pastor, está na Bíblia? Apocalipse 16, versos 3 e 4. Está lá. Aleluia. Oh, glória. Muito bem. Quando se toca a quarta trombeta, Satanás abre o poço do abismo. E alguns anjos poderosos serão soltos. Eles estão reservados ali para aquele dia, hora, mês e ano. Apocalipse 9. Eles serão soltos por um pouco de tempo. Eles têm cara de leão, caudas de serpente, cabelos de mulher, aspecto de escorpião. E quando eles saírem do abismo, Deus, que está controlando a história, vai suspender a morte por 5 meses. Apocalipse 9, versos 5 e 6. Durante 5 meses, nenhum homem vai morrer na terra. Meu Deus do céu. Você já imaginou que é uma pessoa pular lá do prédio mais alto de Los Angeles, 72 andares, 270 metros de altura, e não morrer? Já imaginou que é pular lá da Malásia, 94 andares, 390 metros de altura, e não morrer? O que é pular da torre mais alta em Montreal? Acima do prédio tem uma torre, 540 metros, do pico da torre até o solo, e não morre? O que é pular em Dubai? Em cima de um prédio de 160 andares tem uma torre, e do pico da torre ao solo, 860 metros. Pula lá de cima, se quebra todinho e não morre. Perde um braço, mas não morre. Perdeu o nariz, nada. Perde a cabeça, mas não morre. Durante 5 meses a morte não terá poder sobre os homens. Meu Deus do céu. Aí a coisa fica feia, não é? Aí tem a preparação para o Magedon e por aí vai. Em seguida vem o derramamento das taças da ira. Tá? As taças serão derramadas e cada taça tem a sua razão de ser. E se eu falar de taça aqui, meu Deus do céu, você vai jejuar a semana toda para permanecer firme em Cristo. Aleluia. Como findará a grande tribulação? Bom, eu queria sair daqui e falar hoje também sobre o anticristo, mas realmente não dá. Primeiro, a grande tribulação vai findar-se com a volta pessoal de Cristo. Apocalipse 19, verso 11 nos diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
e o que estão assentados sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então o nome escrito que ninguém sabe senão o mesmo nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E segundo os anjos que há no céu montado cavalo branco e vestido de um fino branco e puro, e da sua boca sai alguma espada para ferir com as nações. Ele as gera com vara de ferro. Ele mesmo que fez o lagar do vidro, furou e daria o Deus Todo-Poderoso. E na sua coxa e na sua veste tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode glorificá-lo. A grande tribulação findará com a volta pessoal de Cristo, com a gloriosa vitória de Cristo, com a derrota do anticristo e seus exércitos. Aí vem a pergunta que não quer calar: a igreja passará pela grande tribulação? Antes de responder, eu quero lembrá-los de um texto lá do Antigo Testamento. Isaías 21, versos 11 e 12. O profeta diz assim: peso de no mar, juízo de no mar, pecado de no mar, peso de no mar, grita-me disso aí, guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. Verso 12, e disse que o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, 20. Quando nós olhamos na perspectiva escatológica, esta vida aí uma manhã e uma grande noite. O profeta estava vivenciando a noite. Aí ele pergunta, guarda, as pessoas perguntam, guarda que houve de noite. O guarda é o profeta. Aí no meio da noite o profeta diz, vem amanhã. Ele não precisava dizer também à noite, mas ele afirma, vem amanhã e também à noite, e simultaneamente à noite. Ou seja, como guarda é o profeta, e o profeta está dizendo, está vindo aí uma manhã e simultaneamente à noite. Amanhã do arrebatamento e a noite da grande tribulação. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, 20. Da manhã, aquele ônibus que sai de Santa Cruz, 80 passageiros, 44 sentados, 36 em pé. Mas o motorista é misericordioso, ele coloca 120. Está saindo pelo ladrão. Venido ao Brasil, 6 da manhã, seletiva. Aí a trombeta toca. E na Baixada tem crente. Meu Deus, é verdade. Eu fico Baixada. Santa Cruz e Campo Grande é Rio. Tem crente que não acaba mais. Cada esquina tem crente. E digamos, a metade do ônibus é arrebatada. E ali, acidentes, aviões caindo e tal. Ali já começa a tribulação. A igreja sai e automaticamente já começa a grande tribulação. Aí o profeta diz, vem amanhã e também à noite. Simultaneamente à noite. Amanhã para a igreja, à noite para o mundo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A igreja passará pela grande tribulação. Primeiro, a igreja não estará na terra no tempo da grande tribulação. Por que não? A igreja está caminhando aqui, ó. Digamos que aqui seja o ponto do arrebatamento. A igreja está caminhando aqui. Ela está vindo. Quando chegarmos aqui no arrebatamento, Isaías profetiza, Isaías 26 e 20. Vai, pois, povo meu. A igreja sobe. Entra nos teus quartos ou nos teus aposentos. Um é o tribunal de Cristo. O outro, bodas do Cordeiro. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. A ira é o tempo da grande tribulação. E depois a igreja desce com Cristo em glória. Aleluia. Oh glória. Oh glória. A igreja não experimentará o cálice da ira divina. Romanos capítulo 5, verso 9, Paulo nos diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E por fim, a igreja nesse período já estará glorificada com Cristo. Amém? Amém. Nós estamos aguardando o toque da trombeta. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Ele virá com poder e grande glória. A noiva vai subir. E a grande festa vai começar para a glória e louvor do Senhor. Será que você pode glorificá-lo por isso? Vamos estar em pé um instantinho, por bondade.
Eu quero ter um momento de oração com a igreja. Essa apostila está disponível.